Olá, estudante, eu sou o Ed e nessa videoaula nós vamos iniciar um curso, de funções vetoriais. Então é um curso que vai iniciar com esse vídeo, Entretanto, as funções vetoriais, elas pressupõem que você já tenha um conhecimento um pouco sobre a teoria dos vetores, também que vocês tenham conhecimento de limite, de derivadas, de integrais. Então, e obviamente um conhecimento sobre funções de uma variável, tá? Então, normalmente esse é um curso de cálculo, normalmente um terceiro curso de cálculo, depois que você viu derivadas, integrais, você parte agora para as funções vetoriais na sequência. Então, vamos primeiro entender o que é isso, o que é uma função vetorial. Bom, pessoal, vou fazer aqui a definição teórica, algébrica, Na sequência, nós vamos mostrar vários exemplos, usar programas, para que vocês possam visualizar melhor o que é essa ideia das funções vetoriais. Então, normalmente, vocês têm trabalhado no cálculo de uma variável as funções que saem de um subconjunto dos números reais e essas funções acabam caindo em um outro subconjunto dos números reais, então, são funções que nós chamamos de uma variável. Por exemplo, quando vocês têm aqui uma função do tipo de R em R, tal que f de x é igual a ax mais b, com o a e o b pertencente aos reais e o a diferente de zero, essa função é chamada função do primeiro grau. E é uma função de uma única variável, tá certo? Ou seja, a variável nesse caso aqui é x. Bom, o que nós vamos tratar nesse curso, pessoal? Nós vamos tratar de funções que têm a seguinte cara, Elas pegam um elemento que está no conjunto dos números reais, aqui no conjunto A, que é um subconjunto dos números reais, e transformam esse elemento em um vetor no Rn, tá certo? Um vetor no Rn. Normalmente esse n vai ser prefixado, vai ser o R2 ou o R3, mas isso pode ser generalizado para qualquer n aqui natural. Bom, então, em outras palavras, o que uma função vetorial faz? Ela transforma um número real num vetor. Então, é uma função que transforma um número real num vetor. Por isso que o nome é chamado função vetorial. Esse conjunto A aqui, nós vamos supor durante todo o nosso curso que ele ou é um intervalo ou uma reunião ou uma união de intervalos reais. Tá? Isso para que a gente possa fazer aqui o cálculo diferencial também nas funções vetoriais. Então vamos agora para os exemplos, porque até aqui ficou muito técnico, vamos tentar mostrar para vocês como que isso funciona, qual é a ideia disso aqui, mostrando a partir de exemplos. Então vamos começar com a seguinte função. O primeiro exemplo nosso vai ser uma função que sai do conjunto dos números reais para o conjunto do R2, tá certo? Isso significa o quê? Que você está pegando aqui, um número real que está numa reta, um ponto aqui no conjunto dos números reais, digamos aqui, um pontozinho, nós vamos chamar de t. Normalmente, nas aplicações na física, são relacionadas ao tempo, então nós vamos usar muito a letra t aqui para representar um elemento do conjunto domínio, mas você está saindo do conjunto domínio dos números reais e está levando esse elemento para um ponto no R2 aqui, ou seja, no plano cartesiano. Então, esse aqui seria o seu contradomínio, que seria o R2. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma função que pega um tzinho aqui e leva esse tzinho para o elemento f de t igual a t e t ao quadrado. Então, o que acontece, pessoal? Você vai estar transformando o elemento t que está aqui em um vetor que vai ter a extremidade desse vetor no ponto t ao quadrado, tá certo? Então, por exemplo, se você pegar aqui o t igual a zero, a imagem desse elemento t igual a zero será o f de zero, que será 0 e 0 ao quadrado, ou seja, será simplesmente o ponto 0, 0. Então, a imagem do número 0 aqui vai ser, no R2, o ponto 0, 0. Se você pegar agora, por exemplo, t igual a 1, a imagem desse elemento t igual a 1 seria f de 1, vai ser 1 e 1 ao quadrado na extremidade, 1 e 1 ao quadrado. Nesse caso, 1 ao quadrado é 1, então você está no ponto de coordenadas 1 em 1. Observe que quando eu peguei aqui o ponto de coordenadas 1 em 1, eu posso pensar aqui no vetor que sai daqui para cá. Então, quer dizer, a imagem do ponto t igual a 1, então se eu pegar aqui o valor t igual a 1 aqui, digamos que aqui seja o 1, a imagem desse t igual a 1 será exatamente esse vetor que está aqui. Okay? Se você pegar agora t igual a 2,
Isso vai dar a imagem de 2 sendo 2 e 2 ao quadrado. Né? 2 e 2 ao quadrado, ou seja, vai ser o ponto de coordenada 2 e 4. O ponto de coordenada 2 e 4, digamos que ele está mais ou menos aqui, ficou um pouquinho fora de escala. Né? Então vai gerar aqui uma outra extremidade, um outro ponto. Então a imagem seria esse vetor aqui, ó, que sai daqui para aquele ponto. Se você pensar só no ponto, né, você vai tendo aqui uma curva, um desenho que vai sendo realizado. Essa curva aqui, pessoal, vai dar, na verdade, aqui a nossa parábolazinha. Então eu vou fazer isso no programa, aqui no GeoGebra, fica mais bonitinho. Né? Quer dizer, à medida que você variar o t no conjunto dos números reais, o ponto tt ao quadrado vai cair exatamente em cima dessa parábola. Vamos ver isso no GeoGebra, né? Só vou começar digitando aqui no GeoGebra a função f de t. Vou fazer aqui para que vocês também aprendam. F de t é igual a tt ao quadrado. Então, digita aqui ao quadrado. E aí, olha a imagem aqui. Ó. A imagem da função é a própria parábola. Né? Observe que não é como você trabalha na função do primeiro grau, que a imagem seria o conjunto dos reais. A imagem dessa função é o próprio conjunto de pontos que está sobre a parábola. Tá ok? Daqui a pouquinho eu explico isso de novo. Então veja, se eu pegar agora um ponto A, vou criar aqui um ponto A genérico, vou chamar simplesmente de A aqui, ó. Aí o GeoGebra vai criar para mim um controle deslizante. Se eu pedir a imagem desse A, imagem do A, ó, vou rodar aqui, então ele vai criar para mim aqui, ó, um pontinho A. Então, pessoal, eu programei aqui no GeoGebra só para a gente visualizar, ó. Programei a função f de t ao quadrado, né? E criei um ponto aqui fixo A, né? Que seria o ponto A seria A ao quadrado, e estou fazendo o A variar aqui de menos 5 até 5 para vocês verem o que acontece. Então a ideia seria o seguinte, à medida que o t está variando, esse pontinho A vai percorrendo um ponto sobre esta parábola, ok? Então à medida que o t vai variando, você tem o ponto A sobre essa parábola. Ele está vindo só até aqui em cima porque, no caso, eu fiz o A variar de menos 5 até 5. Observe que à medida que o A está mudando de valor aqui, ó, aqui você está mudando o valor da imagem. Tá? Então eu posso também vir aqui e acrescentar um vetor. Né? Então, vou colocar aqui um vetor que sai da origem, indo em direção ao ponto A. Certo? Vetor. Então o que acontece aqui quando eu der o play aqui? Ó? Então, quer dizer, à medida que o valor A está mudando, está variando, esse ponto da extremidade vai se deslocando e, obviamente, o vetor é outro. Então, a função vetorial é uma função que associa um número real a um vetor, tá certo? Então, o número real seria o valor de A aqui, e o vetor seria esse vetor que está sendo transformado aqui, está mudando à medida que o Azinho muda, tá certo? Então, essa é a ideia aqui, por exemplo, da função vetorial. Do ponto de vista da física, seria, à medida que o tempo muda, a partícula está percorrendo uma curva, por exemplo, né? Então, em que momento... em que tempo, por exemplo, a partícula estaria em alguma posição, ou em um determinado tempo, qual seria a posição que a partícula estaria ocupando sobre esta curva. Então, pessoal, função vetorial, a ideia é o quê? Que leva um número real para um vetor. Vamos ver nessa aula vários exemplos, ok? Então vamos pausar isso aqui. Bom, cuidado para você não confundir uma coisa. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, uma função do segundo grau, então às vezes você tem aqui a função, digamos, f, que é de r em r, e que pega um x e transforma f de x igual a x ao quadrado. O gráfico da função f de x igual a x ao quadrado é essa parábola. O gráfico dessa função é essa parábola. Agora veja, nesse gráfico, o que você está relacionando? Você tem o seu domínio aqui, ó, aqui é o seu domínio. Esse outro eixo, que é o eixo y, é o contradomínio. E cada ponto do gráfico tem uma relação, que é um elemento do domínio, aqui, ó, aqui é um x, e aqui é o elemento da imagem, que é o x ao quadrado. Ok? Então, na verdade, quando você tem essa função, o conjunto imagem, ó, são, nesse caso, todos os valores que estão aqui para cima. Ó. Então, esse aqui seria o conjunto imagem dessa função. Isso aqui seria a imagem dessa função. Agora, essa função, pessoal, por mais que você observe esse aspecto aqui, ó, veja o gráfico sendo a parábola, não é a mesma coisa, tá bom? Okay? Essas duas coisas são diferentes. Por quê? Porque essa aqui é uma função f, que sai do conjunto dos números reais e leva para o R2.
Significa que você está pegando aqui um t, né? E está levando esse t para um f de t igual ao vetor t ao quadrado. Bom, ou seja, pessoal, o seu domínio não está nessa figura. O seu domínio é o conjunto dos números reais. Então, você está saindo aqui, digamos, uma reta que está aqui. Vou colocar, digamos, a reta mais ou menos aqui, ó, que seria a reta dos números reais. Aí, quando você pega um número que está aqui, por exemplo, se você pegar o número 0, a imagem desse 0 vai ser o ponto 0, 0. Se você pegar o número 1 que está aqui, ó, a imagem dele é 1 ao quadrado, que é 1, que vai ser aqui, ó, mais ou menos, né? E assim por diante. Então, quer dizer, essa parábola, né, para essa função é a própria imagem. Então, todos os pontos que estão sobre essa parábola formam o conjunto imagem dessa função. Então, observe que a imagem aqui são os pontos do R2 que tem a cara t ao quadrado. A imagem aqui são números reais maiores ou iguais que zero. Então, essa imagem aqui, ó, seriam todos os x pertencentes aos reais, tal que o x é maior ou igual que zero. Agora, essa imagem aqui seria o quê? Todos os pontos do R2, olha como o conjunto de imagem é diferente, são todos os pontos x, y do R2, tal que, né, nesses pontos o y é igual ao x ao quadrado. Então veja, a imagem aqui é um conjunto de pontos do R2, a imagem aqui é um conjunto dos números reais, um subconjunto dos números reais. Tá certo? Então, a imagem aqui é um conjunto de vetores. Ó, esse ponto representa para a gente um vetor. Então, o conjunto de imagem aqui é um conjunto de vetores. E o conjunto de imagem aqui é um conjunto de números reais. Então, a primeira coisa para você não confundir, tá? Alguns autores vão chamar essa imagem, esse conjunto de imagem, também de traço da função. Então, um novo nome aqui, ó, traço da função. Então, quando ele pedir assim para você, faça o traço da função. Outros autores vão mesmo chamar isso aqui de trajetória da função, tá bom? Então, são nomes que podem ser usados. O que é o traço da função vetorial? O que é a trajetória de uma função vetorial? É o conjunto imagem da função vetorial, tá? Então, tome esse cuidado e vamos seguir com mais exemplos, tá bom? Pessoal, antes de dar outros exemplos, vamos tentar simplificar um pouco essa notação. Então, veja. Eu coloquei aqui que a função era f de r em R2, né, aquele nosso exemplo, que pegava aqui um t e levava esse t em f de t igual a tt ao quadrado. Mas a gente vai tentar substituir durante o nosso curso toda essa notação, a gente vai colocar simplesmente pela notação f de t, que é tt ao quadrado. Ok? Vamos simplificar essa notação. Alguns autores vão usar aqui o parênteses, né? Ou ainda, alguns autores vão usar essa notação aqui, tá bom? Que é mais comum também, porque no caso, que é para identificar que isso aqui é um vetor, né? Que sai da origem até a extremidade desse ponto. Então, t ao quadrado. Então, a notação será simplificada. Aí você diz, professor, mas uma função não só é bem definida quando ela tem domínio, contra-domínio e lei de formação? Sim. O que vai ser para a gente, então, a partir de agora, tá? Durante todo o nosso curso, para a gente não ter que ficar falando toda hora nisso, o que vai ser o conjunto do domínio para a gente? O conjunto do domínio para a gente vai ser o maior intervalo de números reais onde a função está bem definida. Então, por exemplo, t pertence aos reais. T ao quadrado, tem alguma objeção sobre t ao quadrado? Não. Tem alguma restrição em pegar um número real e levar ao quadrado? Não. Então, o que seria, nesse caso, o domínio dessa função? Seria o maior subconjunto dos números reais para o qual a função está definida. Qual é o maior subconjunto dos números reais para o qual a função está definida? São todos reais. Então, nesse caso, o conjunto de domínios são todos reais. Eu vou evitar de ficar escrevendo essa notação carregada e vou simplesmente escrever dessa maneira, ok? Uma outra maneira também que pode aparecer é que essa notação vetorial, às vezes, pode aparecer assim também, tá? Então, uma dessas três eu vou estar utilizando. T vezes I, aí o I é o vetor canônico, né? No caso aqui, IT ao quadrado vezes J, onde I e J são os vetores que formam a base canônica, nesse caso do R2. Então, o que seria? Se eu estou falando de uma função do R2, o I vai ser o vetor de coordenadas 1, 0. E o J seria o vetor de coordenadas 0 e 1. Então, esses dois elementos formam a chamada base canônica do R2. Então, a outra maneira de escrever uma função vetorial, também de modo simplificado, seria dessa forma. Ok? Então, pessoal, nós vamos usar a partir de agora uma dessas notações. Vamos dar um exemplo aqui da notação, antes de falar de outras funções, quando eu tenho algum tipo de restrição. Então, por exemplo, digamos que a nossa função vetorial seja f de t igual a... Vamos pensar agora num vetor no R3. T
ln de t menos 1 e, digamos aqui, raiz quadrada de t. Então, veja, nessa função vetorial, se eu colocar simplesmente essa lei aqui para vocês, qual vai ser o meu conjunto domínio? Primeiro, t está livre, então essa primeira coordenada aqui pertence aos números reais, não tem problema. Agora, logaritmo, né, só está definido quando esse número aqui é o quê? Maior do que zero, né? Então, significa que t menos 1 tem que ser maior do que zero. Raiz quadrada só está definido nos números reais se o elemento aqui dentro for o quê? Maior ou igual que zero. Então, a segunda condição diz que o t tem que ser maior ou igual que zero. Bom, então essas duas condições implicam em quê? A de cima implica que o t tem que ser maior do que 1 e a de baixo implica que o t tem que ser maior ou igual que zero. Bom, o número que tem que ser maior do que 1 e que tem que ser maior que zero, automaticamente ele tem que ser maior do que 1. Todo número maior que 1 também é maior ou igual que zero. Então, quer dizer, qual é o nosso conjunto domínio aqui, pessoal? Nosso conjunto domínio aqui seria o conjunto A, né? O conjunto A formado por todos os números t pertencentes aos reais, tal que esse t é maior do que 1. Ou seja, o conjunto domínio aqui seria o intervalo aberto de 1 para mais infinito. Ok? Então, mesmo eu não colocando aqui o conjunto domínio, a rigor, o que estaria acontecendo aqui? Essa função seria do tipo f, que sai de 1 até mais infinito, né? Ou seja, desculpa, f que tem domínio de um intervalo de 1 a mais infinito, no R3, porque nesse caso aqui eu estou trabalhando com 3 coordenadas, ok? Então esse seria o domínio e o contradomínio da função. Quando eu não colocar, né, quando eu colocar só a lei de formação, quem é o conjunto domínio? É o maior conjunto de números reais para a qual a função está definida, tá bom, gente? Então isso é só para evitar de ficar toda hora carregando essa notação. Então quando eu colocar uma expressão como essa, você sabe que você não vai poder aplicar logaritmo em números negativos, né? Você sabe que raiz quadrada negativo não pertence aos números reais, então você já coloca as restrições necessárias aqui, tá? Bom, então vamos a mais um exemplo, vamos considerar agora a nossa função aqui f de t, com as coordenadas aqui sendo cosseno de t, seno de t, né? O que está acontecendo, gente? Numa função vetorial, as componentes do vetor são funções, tá certo? Então aqui é uma função e aqui é outra função. Aqui é como se fosse uma função x de t, ó, e aqui é uma outra função y de t. Esses elementos aqui, ó, são chamados de funções coordenadas. Por quê? Porque elas dão as coordenadas da função principal do vetor, né? Então, o que seria essa função? Observe que tem hora que eu estou usando parênteses, tem hora que eu até, às vezes eu posso usar assim também, ó, e eu acabo também confundindo isso durante as minhas aulas, porque se você pegar o livro, por exemplo, do clássico do professor Guido Rizzo, ele vai usar o parênteses direto. Se você pegar aqui o Leitold ou o Sturge, ele vai usar essa notação. Então, o Guido Rizzo, ele trabalha assim, com um certo abuso de linguagem, que ele coloca o ponto seria o próprio vetor, né? E já o Leitold e o Sturge, eles colocam que aqui seria o ponto e escreve essa notação para representar um vetor que sai da origem até esse ponto. Bom, isso é explicado um pouquinho no nosso curso de vetores, essa notação, tá? Então tem um curso nosso chamado de vetores e geometria do espaço, onde a gente vai explica direitinho essa questão dessas notações. Bom, de todo modo, então, na função vetorial você tem funções nas coordenadas, né? E essas funções são chamadas de funções coordenadas. Esse outro exemplo é o exemplo de uma função que nós temos cosseno de t seria abscissa, seno de t seria a ordenada de cada vetor. Observe que quando t está variando, né? T está variando, aqui dentro também vai estar tendo algum tipo de variação. Bom, então, vamos agora observar como seria, por exemplo, o gráfico dessa função no GeoGebra. Vamos fazer vários exemplos aqui e usar o GeoGebra para visualizar o gráfico dessa função. Então vamos lá, vamos escrever a função f de t. Agora a nossa função f de t é igual a cosseno de t. E tem que terminar de escrever aqui seno de t na ordenada. Então essa é a nossa função aqui, ó. Tem uma coisa bem pequenininha que é um ciclo, na verdade. Vamos ampliar aqui para a gente ver melhor. Então, olha só o que aconteceu. Está aqui a nossa função. Aqui a nossa função é o ciclo trigonométrico de raiz 1. Está aqui o traço da função, a trajetória da função. Tá certo? Ou seja, o conjunto imagem dessa função é o conjunto dos infinitos pontos que estão sobre essa circunferência de raio 1 e centro na origem.
Tá certo? O conjunto imagem dessa função, na verdade, é o conjunto desses infinitos pontos. O traço da função é o gráfico da imagem. Tá certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui um ponto qualquer que está sobre essa circunferência, né? Então vamos pegar aqui agora, vamos criar aqui um ponto que seria o cosseno de A, seno de A. E vamos criar esse ponto aqui. Eu criei o ponto Azinho que está aqui, tá ok? E vou criar aqui agora um vetor que sai da origem até o ponto A, beleza? E vou fazer agora, vou clicar aqui nesse play aqui, ó. Ele vai fazer o quê quando eu clicar nesse play? O A vai variar de menos 5 até 5, então esse ponto vai começar a andar aqui, ó. Seria a ideia, à medida que o tempo passa, né? Ou com um certo valor de referência, o que acontece com esse ponto? Para onde esse ponto vai caminhar à medida que o A está variando? Ó. Esse ponto vai caminhando sobre a circunferência, né? No caso aqui está voltando porque eu limitei até o 5 só. Mas a gente pode reconfigurar aqui, ó, GeoGebra. Controle deslizante aqui, eu vou agora de menos... circunferência é 2π, então é 6,28, vou colocar aqui 6,3. Né, o mínimo e 6,3 no máximo. Na verdade é o ponto. Agora vamos girar aqui, ó. Então, à medida que o tempo passa, esse ponto fica percorrendo aqui, ó, a circunferência, né, e vai e volta dependendo dos valores serem positivos ou negativos. Ok, pessoal? Então, a imagem de cada t, de cada valor real, é exatamente esse vetor, né, que pode ser representado pela sua extremidade, que é esse ponto, ou por essa setinha. Então, olha só como é legal aqui para a gente visualizar, né? Ou seja, o traço dessa função, né, o conjunto imagem o traço dessa função, que é o gráfico do conjunto imagem, são todos os pontos que estão sobre essa circunferência, beleza? Bom, vamos agora no nosso exemplo considerar a função f de t igual a função vetorial f de t igual, abre aqui o vetor, e elevado a menos t cosseno de t elevado a menos t seno de t. E qual vamos traçar, né, a trajetória dessa função, né? Qual o traço dessa função? A gente vai perceber que o traço de uma função, né, fazer o gráfico do conjunto de imagem, nem sempre é uma função fácil. Por isso vamos usar nessa aula o GeoGebra sempre para a gente ter a visualização dessa função. Né? Então vamos lá no GeoGebra. Eu já digitei aqui a expressão f de t, né, digitei a função, tá ok? E quando eu digitei a função, o que vocês observaram? Olha como é que é o traço dessa função, ó. Como é que é o gráfico do conjunto de imagem. É essa curva aqui, ó, essa curva diferente, né? Ela vem fazendo isso aqui, ó. Então esse é o conjunto formado por todos os pontos que estão sobre essa curva, né? Forma o conjunto imagem dessa função vetorial. Tá ok, pessoal? Para a gente não completar muito esse vídeo, nós depois vamos mostrar vários exemplos em outros vídeos futuros. Vamos fazer mais um exemplo agora, considerar uma função aqui no R3, f de t, sendo cosseno de t, vamos colocar assim, i, para também trabalhar com essa notação, mais seno de t, j, mais t sobre 2 vezes k. Então, só para lembrar, essa é a notação, significa que esse vetor, né, vai ser um vetor no R3. Então, essa função ela está pegando o número real e levando para um vetor no R3. Só para lembrar, essa notação que usa os vetores coordenados canônicos, nesse caso, como é no R3, significa que esse vetor i é o vetor de coordenadas 1, 0, 0, o vetor j é o vetor de coordenadas 0, 1, 0, e o vetor k é o vetor de coordenadas 0, 0, 1. Né? Então, esses três vetores formam a base canônica do R3, e significa que qualquer vetor do R3 pode ser escrito de maneira única em função desses vetores, e essa é uma forma de anotar a função vetorial, tá bom? Então, nesse caso, isso aqui é a mesma coisa, pessoal, essa notação, do que a anterior que nós falamos, cosseno de t, seno de t, t sobre 2. Bom, a gente fez há pouco que, quando eu estava no R2, a função f de t, cosseno de t, seno de t, isso deu como traço, né, a imagem o gráfico da imagem dessa função, o traço dessa função, deu uma circunferência, né? Deu o ciclo trigonométrico de Raimann. A gente fez há pouco, horinha aqui mostrando para vocês. Só que agora, no R3, eu estou variando aqui a terceira coordenada. Então vai acontecer algo também diferente. É como se eu estivesse mexendo com o círculo, mas ao mesmo tempo eu estou mexendo com a altura. Então eu vou estar andando sobre esse círculo, mas eu também estou elevando ou diminuindo aqui a altura. Vamos ver isso no GeoGebra, para vocês perceberem também como que é o gráfico dessa função.
Então aqui eu já digitei a função, ó, cosseno de t, seno de t, t sobre 2, pessoal. Quando você digita ela, ele automaticamente vai dar um intervalo para rodar. E eu já fiz um ponto genérico aqui para a gente colocar o controle deslizante. Ó. Então olha o gráfico dessa função, como é que ele é aqui. Ó. Tá certo? Ele tem essa cara, né? Como se fosse uma hélice, na verdade. Né? Então, essa curva, ela está andando, né? Ou seja, se eu colocar aqui o controle deslizante, você vai ver o ponto A se movendo sobre essa curva aqui. Ó. Ver aqui o ponto A movendo sobre essa curva. É como se ele estivesse andando aqui em cima dessa curva, que está mais ou menos envolvendo um cilindro. Né? Ele vem só até um momento e volta, porque eu programei para ele ir só até esse valor e voltar. Né? Mas obviamente, essa curva é infinita, se você não delimitar um mínimo e um máximo. Então, o que acontece? À medida que o tempo passa, né, é como se uma partícula estivesse, né, andando sobre essa curva, tá ok? Então, observe que o traço dessa função vetorial, já mais complicado, né, é essa figura aqui. Ó. Como você pega é meio que o círculo, mas o círculo está levantando, porque você está modificando também a altura. Né? A terceira coordenada aqui também está variando, ela não está fixa. Né? Se você fixar essa terceira coordenada, você vai ter o círculo. Ok? Mas nesse caso, a terceira coordenada está variando. Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, né, eu vou parar por aqui e nos outros vídeos eu vou introduzindo novos conceitos, novos exemplos, vamos ver vários exemplos de várias funções vetoriais diferentes, ok? E também vamos introduzir novos conceitos aí, como limites, derivadas, integrais, todas essas coisas ligadas às funções vetoriais. E vamos também ver como é que é possível em algumas situações, com alguns artifícios que a gente tem, a gente conseguir traçar gráficos à mão. É mais difícil, é mais complicado, tá? Nesse conteúdo já o uso dos programas já passa a ser bem razoável. Mas é também possível fazer alguns gráficos de algumas situações à mão com os conhecimentos de álgebra e geometria que nós temos. Observe que essa partícula, né, está andando sobre essa curva, né, meio que parece aqui, por exemplo, uma molécula de DNA também, né? Então, vamos ver isso com várias curvas, várias situações para tentar compreender melhor esses conceitos. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido essas ideias preliminares, né? E até o nosso próximo vídeo.